Primeiro a arrogância, logo a desgraça. Provérbios 11:2. Nada há em oculto que não venha a ser revelado. Mateus 10:26. É a maior semana, a mais grandiosa da humanidade. O evento mais maravilhoso desde a formação dos mares, desde a origem do universo mesmo, desde a criação de um simples ser humano, o qual se pode perceber todos esses sucessos. Foi uma máquina voadora, com 2 passageiros, que aterrissou no corpo terrestre mais próximo ao planeta Terra e regressou ao seu destino final. A ironia de Deus estava oculta nesse evento de autoglorificação humana. A construção da torre mais alta, com o único propósito de sobressair por cima de toda a raça, nunca foi terminada. A máquina, que foi tão grandiosa que nem Deus poderia tocá-la, nunca completou sua primeira viagem. E, finalmente, o acontecimento reinante da humanidade. O evento que na história foi associado como o maior orgulho de nossas próprias mãos. Não mentira! Havia aterrissado na Lua. Não! 20 anos depois, com muitos anos de atraso, o mesmo programa espacial colocou um telescópio em órbita com uma lente que poderia focar. Porém, 20 anos atrás, uma missão 100 vezes mais complexa funcionou a primeira vez. Ao analisar detalhadamente os atos misteriosos da administração de Richard Nixon, a cobertura de imprensa que foi 100% controlada pelo governo e uma fita de vídeo que foi descoberta recentemente, a qual mostra a tripulação da Apollo 11 fingindo partes da missão, nós percebemos que talvez descobrimos o maior engano de todos os tempos. Doce, doce como mel. Away we'll fly, destination moon. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. Oh, what a thrill you'll get riding on my jet. We'll go up, 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 up. I'll be out of this world with you. From the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. A agência de notícias CNN publicou a seguinte reportagem: as capas de radiação que rodeiam o planeta podem ser mais perigosas para os astronautas do que pensávamos. Os cientistas dizem que o fenômeno conhecido como os anéis de Van Allen dão luz a elétrons que podem ser fatais no campo magnético da Terra. Esses elétrons que estão sendo estudados podem ter um efeito importante também podem afetar os astronautas, já que estes receberam grandes doses de radiação e prejudica a saúde da tripulação espacial. Os elétrons podem penetrar vários tipos de materiais, incluindo trajes e as paredes de uma cápsula espacial, trazendo vários malefícios. O presidente Kennedy, um homem de conhecimento político, mas não científico, impulsionado pelo objetivo de colocar um homem na Lua na década de 60, mês depois que o primeiro astronauta dos Estados Unidos havia passado só 16 minutos no espaço, sem sequer completar uma órbita ao redor da Terra. Temos decidido ir à Lua e completar outros êxitos
Nosotros tomamos un riesgo adicional al enfrentar estos retos ante los ojos del mundo entero. Tomamos um risco a enfrentar, Del astronauta Shepard, mas vamos este mismo conquistar riesgo aos olhos do mundo incrementa la inteiro. importancia de nuestros logros cuando son obtenidos. É importante alcançarmos nossos êxitos. A tecnologia necessária para que o foguete Saturno V e um míssil intercontinental decole é 95% inferior. Quando a União Soviética lançou o primeiro satélite chamado Sputnik em 1957, existia uma grande preocupação sobre o domínio espacial por parte dos soviéticos. Se temia que no futuro eles poderiam lançar a primeira arma nuclear em órbita sobre os Estados Unidos. Quando a União Soviética lançou o primeiro animal e o primeiro homem, a primeira caminhada espacial, a primeira tripulação e as primeiras 2 naves espaciais em órbita, a preocupação se converteu em medo e logo em horror, ao ver o seu inimigo mortal superar todos os seus êxitos sem esperança alguma de poder alcançá-los. O presidente, no dia de hoje, um membro de Congresso expressou sua frustração que os Estados Unidos sempre estão em segundo lugar na carreira pela conquista do espaço. Quais são as possibilidades de que em algum momento os Estados Unidos se igualem e sobrepassem os russos na conquista espacial? Vários americanos se manifestavam abertamente contra a guerra do Vietnã. Ademais, o programa de Apollo já havia gastado milhões de dólares. Se o programa não cumpriu seu objetivo, seria uma decepção enorme. Teria repercussões para o governo estadunidense. O custo total do programa teria como objetivo colocar a primeira bandeira americana na Lua. O custo seria de 135 bilhões de dólares. 7% o governo iria entregar para os contratantes dessa missão. Se a maquinária fosse utilizada apenas para alcançar a órbita da Terra, como em missões anteriores, em seguida a realização e a finalização de outras metas não tivessem sido tão importantes, o qual aumentaria a ganância dos investidores. 135 bilhões de dólares poderiam alimentar 2 milhões de pessoas pelo resto das suas vidas e também poderia comprar 2 milhões de casas de 2 quartos. Como se poderia manter em segredo um projeto de semelhante magnitude por tanto tempo? A resposta está 6 anos atrás no assassinato do presidente Kennedy. Aparentemente uma conspiração, em que o assassino mesmo também foi eliminado. Todavia, ainda está para ser descoberto. Para manter em secreto o fraudulento projeto do Apollo, um ano antes da primeira missão à Lua, a NASA lançou o satélite Tetri, projetado para simular a informação que seria transmitida desde a Lua para que os técnicos da base pudessem simular a aterrissagem, tal como os astronautas simularam. O satélite supostamente regressou à Terra. De 9 realizados, o único que poderia continuar seria repetindo um dos programas, com variações da original. Transmitir, através do satélite, a Houston. Dezenas de computadores e operadores receberiam informações previamente realizadas, incluindo a localização, altitude e consumo de combustível da nave, como se estivessem descendo na superfície da Lua. Se os russos tivessem localizado os tripulantes da Apollo, seria como localizar uma canoa em meio ao Oceano Atlântico. Como o projeto Apollo estava composto por vários departamentos, com várias localidades ao redor dos Estados Unidos, só umas poucas pessoas tinham conhecimento dos verdadeiros feitos, e pela primeira vez não havia cobertura da imprensa independente para um evento tão histórico. Qualquer fotografia mostrada ao público foi estritamente controlada pelo governo federal. Este documento sempre estava sem ser questionado pelo povo. Não poderia ser possível sem uma verdade absoluta. ¿Y qué sucedió con las fotografías? ¿Qué nos demuestra?
O que sucedeu com as fotografias que nos mostraram? Em 3 ocasiões diferentes, foi solicitado ao Departamento de Relações Públicas da NASA cópia de todas as fotos dos astronautas na superfície lunar durante a missão da Apollo 11. Muitas duplicações foram enviadas. No total, foram encontradas menos de 20 fotos, incluindo uma investigação direta nos arquivos secretos da NASA. Um descobrimento insólito dava importância a esse evento. Estas fotografias são as mesmas que circularam anos por anos no aniversário desse acontecimento. É estipulado que, devido às extremas circunstâncias dos quais levou a cabo essa missão, umas fotos mais poderiam ter sido tomadas.